A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero que você fique de pé. Eu quero ler com você as Sagradas Escrituras, para entrarmos nesse momento precioso, que é o momento da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir que abra no livro de Mateus, capítulo de número 28. Eu quero ler com você o versículo de número 18 e 19. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado, ó Rei dos Reis, por essa declaração. Obrigado porque ela é diretamente para nós como igreja. Que venha sobre nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, Pai. Primeiramente em nós e através de nós. E possamos receber, Senhor, a bênção do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Marcos, casado com a pastora Indira. Nós somos pastores na igreja Ágape de Picos, no estado do Piauí. O Senhor nos chamou para pregarmos o Evangelho ao sertanejo, ao quilombola, ao cigano, que são as áreas ao qual nós atuamos. E Deus tem feito algo maravilhoso naquele lugar. Então, eu quero fazer um convite para você. Agora, em julho, teremos, as equipes apostólicas. Meu irmão, você não pode ficar de fora. Você precisa, em julho, ir para Picos, para que você possa, junto conosco, viver algo sobrenatural na sua vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Irmãos, estar aqui não é fácil. E a palavra que sinto ao estar aqui é gratidão. Gratidão porque eu vejo aqueles que foram fundamentais para a minha fé. Alicerce para que eu pudesse estar aqui. Pessoas que me apoiaram, oraram por mim. Então, sempre que nós estamos aqui, o nosso coração se alegra por conta deste momento. Mas aqui, nestes versículos, Jesus, segundo Mateus aqui nos escreve, fez essa declaração após a sua ressurreição. E antes da sua ascensão de glória, ele fez essa declaração. Porque ele fala aqui a respeito da missão da igreja, a minha e da sua missão. E ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada. Ele está declarando que essa missão não vem de algo humano, mas de algo divino. Segundo o governo de Cristo nessa terra. É por conta disso que nós devemos ir. É por conta disso que devemos fazer discípulos. Porque o meio pelo qual ele está dizendo que as pessoas vão conhecer o reino de Deus é através dos discípulos. Mas o que é um discípulo de Cristo? Primeiramente, o discípulo de Cristo é aquele que deseja seguir Jesus. Quando você deseja seguir Jesus, você se torna um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo não só segue Jesus, ele decide também aprender com Jesus. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, diz que nós devemos andar como ele andou. Um discípulo, ele anda como Jesus andou. Mas, principalmente, um discípulo tem o desejo de obedecer ao seu Senhor. De andar segundo os seus princípios. De caminhar segundo a sua vontade. Este é o desejo do discípulo. E por que falar disso é tão importante? Porque o discipulado é o remédio divino que conduz as pessoas à preciosidade de Cristo. O discípulo é o remédio que conduz as pessoas à preciosidade de Cristo. Meu irmão, minha irmã, a igreja tem uma missão. Nós temos uma missão.
E qual é a minha e a sua missão? Aproximar as pessoas de Cristo, para que elas se tornem semelhantes a Cristo. Essa é a minha e a sua missão. A minha e a sua missão é aproximar as pessoas de Cristo, para assim torná-las semelhantes a Cristo. Conduzir as pessoas ao conhecimento da verdade do governo de Cristo. Essa é a missão da igreja. E como fazemos isso? Através da leitura bíblica anual. Como isso, pastor? É que o discípulo precisa conhecer a Bíblia. O discípulo precisa conhecer as Escrituras. Para conduzir as pessoas à preciosidade de Cristo, nós devemos conhecer as Escrituras, apresentar a Bíblia às pessoas, dizer a elas que a Bíblia é um conjunto de livros, 66 livros, não é assim? Que ela é dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento, que ela contém 39 livros no Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento, que ela foi escrita por 40 autores, não de forma humana, mas direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas de que toda a Escritura tem apenas um objetivo: apresentar a pessoa de Cristo. De Gênesis a Malaquias, vai falar a respeito da sua vinda. Que há uma promessa do Messias, que ele há de vir. Quando você chega nos evangelhos, começa-se a boa notícia. Lá você vai ler sobre o nascimento de Jesus, sobre seus ensinamentos, sobre seus milagres, sua morte e ressurreição. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito de Deus, nos apresenta a igreja se movendo e vidas sendo alcançadas, o reino de Deus sendo pregado. E os discípulos estão ali, fazendo a sua parte. Então, de Atos até Apocalipse, vai falar a respeito de Cristo e da sua vinda. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você: o meu e o seu Jesus está voltando. O meu e o seu Jesus está voltando. E essa é, irmãos, a boa notícia: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do Filho unigênito de Deus. Mas, irmãos, tudo isso só é possível através do Espírito Santo. E eu vou dizer de forma muito respeitosa que, muitas vezes, o Espírito Santo não tem uma função de destaque no nosso meio. Mas, pastor, por quê? Porque por conta da salvação, nós falamos muito a respeito de Deus. Por conta da salvação, nós falamos muito a respeito de Cristo. Mas falamos pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, nós falamos muito a respeito daquilo que o Espírito Santo faz. Que ele convence do pecado, da justiça e do juízo, mas falamos pouco de quem ele é. Falamos muito daquilo que ele faz, mas pouco de quem ele é. E a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Abre comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vou ler do versículo 1 em diante. Todos acharam? Posso ouvir glória a Deus? Amém.
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens. Você mentiu para Deus. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Ele é uma extensão do Evangelho de Lucas. Então, Lucas está dizendo aqui que Pedro tem um embate com Ananias a respeito da venda de um terreno. Mas eu quero te chamar a atenção para aquilo que ele diz nos 2 versículos. Porque ele diz: Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. E depois, no próximo versículo, ele deixa claro, repetindo: Ananias, você mentiu para Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. É a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De forma simples, irmão, é como a água. A água pode estar de forma sólida, líquida ou gasosa. Mas na essência, nas 3 formas, ela é o quê? Água. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na essência, os 3 são Deus. Saber disso muda tudo. Por quê? Porque só podemos ter relacionamento com pessoas. Enquanto eu estou ministrando, pode ser que você sinta um desejo de chorar, e é uma manifestação do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Talvez, enquanto eu estou falando, você começa a ter dentro de você alguns questionamentos e algumas dúvidas. O Espírito começa a falar conosco a respeito das coisas celestiais, mas isso não é o Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. E o desejo dele, meu irmão e minha irmã, como uma pessoa, é ter um relacionamento comigo e com você de forma íntima. Esse é o desejo do Espírito Santo para mim e para você nesta manhã, um relacionamento de forma íntima. O Senhor não te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para você apenas viver um relacionamento com Ele nessas poucas horas em que nós aqui nos encontramos. Não, é muito maior. O Espírito Santo nos trouxe aqui porque Ele quer ter um relacionamento com você, não só neste período, mas Ele quer ir para a sua casa, para junto da sua família. O Espírito Santo quer fazer parte do seu trabalho. Ele quer estar com você na escola, na faculdade, no seu ciclo de amizade. Porque você é o meio pelo qual as pessoas vão conhecer Jesus. Você é a forma pelo qual o Senhor escolheu para conduzir as pessoas até Ele. É você. Como eu disse aqui, isso muda tudo. O Espírito Santo, o relacionamento do Espírito Santo em nós, muda tudo. Ser conduzido pelo Espírito Santo muda tudo. E se nós queremos ser essa igreja em que as vidas vão ser alcançadas, o reino de Deus sendo pregado, muitos se convertendo,
precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo. Precisamos. Mas eu não sei como que você está hoje. Não sei como você se encontra. Como que você está, sabe, conjecturando a respeito dessa ministração. Por isso eu quero te pedir que abra no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Todos acharam? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Como têm sido seus dias? Como você tem passado por este momento ao qual você se encontra? Porque talvez você esteja aqui e eu pergunte a você: está tudo bem, meu irmão? Está tudo bem, minha irmã? E você responde: está tudo bem, quando na realidade não está. Todos nós passamos por situações difíceis. Situações que carregam em nós, ou fazem em nós traumas, feridas. E nós tentamos nos enganar que está tudo bem, quando na realidade não está. Temos um corte profundo que achamos que podemos resolver com um band-aid. E isso não é possível. Talvez você tenha passado ou está passando por situações difíceis. Algo que gerou em você angústia, tristeza, depressão. Algo que afligiu a sua vida, que marcou você, que tem roubado a sua alegria e tirado a sua paz. Talvez haja alguém aqui hoje com esse tipo de sentimento, ou você conhece alguém assim. Talvez você veio para este culto, mas você está doente. Você não está bem. Ou você conhece alguém que está doente. Talvez você está aqui, mas emocionalmente você não está bem. Existe uma tristeza dentro de você que não se resolve. Uma angústia que muitas vezes não termina com nada. Talvez você está aqui e o seu problema é a crise de ansiedade, depressão, crise do pânico, doenças psicossomáticas. Ou às vezes, irmão, um sentimento de solidão que não é preenchido por nada. Talvez você está aqui, mas você está preocupado com o dia de amanhã, com as contas a se pagar. Ou talvez, por conta das tempestades da vida, porque tempestade, ela surge de repente. Ela não avisa quando ela vai chegar. E existem tempestades que nós passamos, irmãos, que são de tanta fúria, que muitas vezes nos tiram do equilíbrio, nos jogam no chão e nós achamos que nós não vamos conseguir dessa vez nos levantar. E após um longo tempo, alguns pensam em até desistir. E talvez você esteja vivendo este momento. Mas eu estou aqui, e a palavra nos orienta a dizer: nós não estamos sozinhos diante das nossas dificuldades.
Você não está sozinho diante da sua dificuldade. Você não está sozinho diante do sofrimento, da angústia. Porque que diz que o Espírito Paracletos, o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Ele intercede por nós. Ele está presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes diante dessa situação difícil pela qual você está passando. Lembre-se que você é o meio pelo qual as pessoas vão conhecer a Cristo, mas primeiro a ideia do Espírito Santo é nos curar, para que possamos ser o meio pelo qual outras pessoas vão ser curadas. Talvez eu possa afirmar isso com muita certeza, que a dificuldade que você está passando é um testemunho para que você possa contar e outras vidas serem edificadas por conta disso que você está vivendo. Sabe, irmãos, eu estava vendo uma criança, esses dias andando. Uma criança pequena, segurando nas mãos do pai. E aquilo começou a me chamar a atenção, sabe? Porque ela caminhava com passos tão seguros, apóstolo. Passos firmes. Mas era muito pequena, no meio da multidão de adultos. Eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a entender por que ela caminha com passos seguros, por que ela tem certeza que ela está segura, porque ela está segurando na mão do seu pai. Ela sabe disso. Ela está segurando na mão do pai, então eu posso caminhar. Eu não estou vendo para onde eu estou indo. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu não consigo ter visão daquilo que está, sabe, à minha frente. Eu sou muito pequeno, eu não consigo enxergar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Enquanto eu estiver segurando na mão do meu pai, eu estou seguro. Eu quero te convidar hoje, meu irmão. Minha irmã, a estender as suas mãos e segurar na mão do seu pai. O Espírito Santo está aqui, neste lugar, porque Ele é Deus. E a palavra nada mais é do que a extensão da mão de Deus em meu seu favor. Deus pode te curar. Ah, mas pastor, sabe o que Deus vai fazer? Deus sempre faz. Deus sempre está fazendo, meu irmão. Deus sempre está fazendo. Não é se Ele vai fazer, não, Ele sempre faz. Deus sempre está fazendo. O Espírito Santo sempre faz, Ele sempre está fazendo. Ele sempre está fazendo. E aqui fala sobre fraqueza. Mas hoje, o Senhor vai fortalecer o seu coração, em nome de Jesus. Hoje você vai sair dessa igreja com essa certeza, de que o Espírito Santo de Deus vai me segurar. Eu posso não estar vendo, eu ainda não estou com certeza vendo fisicamente aquilo que Deus vai fazer, mas eu tenho por convicção que o Senhor é poderoso para realizar. Eu ainda não vi. Ainda não aconteceu. Mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas de que Deus é poderoso para fazer. O nome disso é fé. Porque contrário a isso é o otimismo. E o otimismo, ele vive de coisas externas. Algo precisa acontecer para que eu possa me alegrar. E eu preciso ver, porque quando eu vejo, eu tenho certeza que é algo bom, por conta disso eu fico feliz. Isso é o otimismo. Fé não é assim. Fé é acreditar que Deus é poderoso para fazer. Simplesmente assim. Eu acredito.
Eu acredito que este ano vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Eu acredito. Eu acredito que sonhos serão realizados em nome de Jesus. Eu acredito. Isso é fé. Isso é convicção. Porque tudo o que acontece aqui, irmãos, neste culto, é através da fé. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Tudo o que acontece aqui tem que ser pela fé. Porque se não for pela fé, não agrada a Deus. Quando você entrou aqui, tem que ter sido gerado em você fé de que Deus é poderoso para fazer. Quando você traz as suas ofertas, você tem fé que aquilo que você está fazendo é um ato de adoração. Quando nós louvamos a Deus, nos conectamos com Deus e pela fé temos certeza de que Deus se agrada com a nossa adoração. Isso é fé. Mas nada disso é possível sem o Espírito Santo. O que faz esse culto ser um culto maravilhoso não é o quanto a nossa igreja é bonita. Irmãos, a nossa igreja é bonita, não é? Nossa igreja é bonita, irmãos. Graças a Deus por isso. Mas não é isso que faz este culto agradar a Deus. Eu estava observando a adoração, sabe, apóstolo, dos irmãos. E eu comecei a glorificar a Deus, sabe? Uma igreja madura que adora a Deus em espírito e em verdade. E eu comecei a perceber que Deus tem feito algo lindo conosco nessa igreja. E eu comecei a exaltar a Deus porque, da mesma forma que Deus tem feito algo lindo na sua vida, Deus vai fazer algo lindo na minha vida também. E eu vou levar isso para Picos. Mas isso não é a importância do culto. A importância do culto, irmãos, não está em nada exterior, mas naquilo que a igreja carrega no seu interior, a presença do Espírito Santo. É isso que faz com que este momento seja um momento de alegria, de júbilo, de transformação, de mudança. É a presença do Espírito Santo. A mão de Deus está estendida agora a mim e a você. Pedir para que o louvor venha. Porque este momento é um momento precioso. A única coisa que eu fiz através das Sagradas Escrituras é chamar a sua atenção para uma verdade que você já conhece. Para algo que no seu coração você sabe que é real e verdadeiro. Mas as dificuldades, elas vão surgindo e nós vamos passando por um longo período delas, irmãos. E o nosso coração vai entristecendo. Mas o Espírito nos convence da verdade. O que o Senhor quer fazer comigo e com você hoje são pensamentos de paz, pensamentos de amor. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque às vezes pensamos dessa forma, choramos, nos sentimos abandonados, abandonadas, não sabemos que direção tomar. E o que é lindo é que neste momento, na sua e na minha fraqueza, o Espírito Santo de Deus intercede pelo Senhor, por mim e por você.
Porque há momentos da nossa vida, meu irmão, que nós não sabemos orar. Eu passei por uma situação muito difícil. E eu não sabia, irmão, como resolvê-la, o que fazer. As portas haviam se fechado para mim. Eu comecei a orar e a minha oração era essa: Jesus, me ajuda. Eu não aguento mais. Das 2 da manhã até 5 horas da manhã, eu permaneci constantemente dizendo apenas a mesma coisa: Jesus, me ajuda. Eu não aguento mais. E eu senti algo, irmão, sobrenatural. Eu senti como se uma mão, que na verdade era, tocasse o meu ombro. Digo aos irmãos que de pronto me assustei, apóstolo, que eu me virei e eu não vi nada. Mas continuei e eu sentia. E aquilo, irmão, foi como uma explosão, dunamis. Algo que explodiu dentro de mim e que eu percebi: eu não estava sozinho. Da mesma forma você não está. Esta manhã é uma noite de poder, mas também uma manhã de cura. Jesus cura, irmãos. Jesus faz milagre. Eu posso vir aqui com toda certeza e falar isso para você, meu irmão, minha irmã, eu sou um milagre. Alguém que durante 12 anos, irmãos, andou sob o vício do crack. Eu era a última pessoa, como a pastora falou, que deveria estar aqui, irmãos. Quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida. Mas um dia eu ouvi algo que mudou completamente a minha vida. No meu sofrimento, uma palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquilo explodiu dentro de mim. Eu queria ser liberto. Eu queria sair da tristeza que eu carregava dentro de mim, um sentimento de solidão, um sentimento de que ninguém me amava, de que ninguém se preocupava comigo. E foi me apresentado uma verdade: eu quero essa verdade. Dentro de mim eu comecei a gritar: eu quero essa verdade. Eu preciso conhecer essa verdade, eu preciso ser liberto. E nas Sagradas Escrituras está escrito: se pois o Filho vos libertar, se aquilo que você ouviu, você entendeu, como eu entendi, que o Espírito Santo de Deus está chamando você: vem aqui, eu quero orar por você. Vem à frente. Se você entendeu que você está vivendo um momento de fraqueza, ou você está passando por algo, por uma dificuldade, ou por uma tempestade, são nesses momentos, irmãos, em que abrimos o nosso coração e adoramos a Deus. É quando percebemos a nossa fragilidade e a grandeza de Deus, a preciosidade de Cristo nos envolve. Talvez Deus está chamando você, como me chamou, para fazer discípulos. Da mesma forma que Ele chamou os 12, não é diferente desse momento.
Por que você parou? O que aconteceu? Que os sonhos de Cristo morreram dentro de você. Mas Jesus está chamando você. Para que você seja o meio pelo qual as pessoas vão conhecer a Cristo. É você. Ah, mas pastor, Cristo não vai me escolher. Cristo não vai me chamar. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor conhece a todos. Ninguém precisa dizer nada a respeito do homem, porque Cristo nos conhece. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Se você soubesse que Pedro trairia Jesus, você escolheria Pedro? Sim ou não? Você soubesse, não, Pedro, eu sei, Pedro vai trair Jesus. Você chamaria ele? Se você soubesse que um dia João e Tiago, os Boanerges, iam pedir ao Senhor, Senhor, nos permita orar, para que caia fogo do céu e consuma todos, você escolheria eles? É porque o Senhor viu neles aquilo que nós não conseguimos ver. Da mesma forma, o Senhor está olhando para você e vendo aquilo que você ainda não consegue ver. Você é o meio pelo qual as pessoas vão conhecer a Cristo. Você é o meio pelo qual as pessoas vão conhecer a preciosidade de Cristo. Você é o meio pelo qual o reino de Deus será conhecido aqui em Ubatuba e fora de Ubatuba. Você é o meio pelo qual a luz de Cristo vai brilhar no meio da escuridão. Você precisa tomar posse disso nessa manhã. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Ore que manare que mana, xeredandare que baba, xeredandare que baba babare que mana. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, Pai. Mas declaramos que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso amparo, o nosso Deus forte. Reconhecemos que hoje, nessa manhã, o Senhor estende os seus braços, meu Senhor, em nosso favor, Pai. E o Teu Espírito, Senhor, se move no nosso meio. A Tua glória, meu Senhor, se move no nosso meio. E a nossa fraqueza se transforma em força e virtude da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos hoje, Senhor, a autoridade, Pai, para prosseguir, Senhor, segundo aquilo que o Senhor já determinou, Pai. Nós vamos fazer discípulos. Nós fomos curados, nós fomos tratados. Recebemos do Senhor, Pai, do Teu amor. E somos gratos por isso. E glorificamos o Teu santo nome. Te agradecemos. Estenda suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto do Senhor resplandeça diante de você. E a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sempre com você. E que o Senhor te conceda a paz. Que seja uma semana de vitória, se lembrando daquilo que nós nos comprometemos aqui com Cristo. Não tenha medo, não tenha medo.
Se for necessário, meu irmão, você vai caminhar sobre as águas. Não tenha medo, se for necessário, irmão, mas que você vai para o outro lado daquilo que Deus tem para você, para te abençoar. Isso vai acontecer. E a igreja diz? Paz, irmãos, Deus te abençoe.